Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Foi, pois, ter com eles. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram, de profissão, fabricante de tendas. Cada sábado, ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Contudo, diante da oposição e das blasfêmias deles, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: Vosso sangue recaia sobre a vossa cabeça. Quanto a mim, estou puro, e de agora em diante dirijo-me aos gentios. Então, retirando-se dali, dirigiu-se à casa de certo justo, adorador de Deus, cuja casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a Paulo, abraçavam a fé e eram batizados. Uma noite disse o Senhor a Paulo em visão: Não temas, continua a falar e não te cales. Eu estou contigo, e ninguém porá a mão em ti para fazer-te mal, pois tenho um povo numeroso nessa cidade. Assim, residiu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus levantaram-se unicamente contra Paulo e conduziram-no ao tribunal, dizendo: Este indivíduo procura persuadir os outros a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião retrucou os judeus: Se se tratasse de delito ou ato perverso, ó judeus, com razão eu vos atenderia. Mas, se são questões de palavras, de nomes e da vossa própria lei, tratai vós mesmos disso. Juiz dessas coisas eu não quero ser. E despediu-os do tribunal. Todos então se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião absolutamente interviesse. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cencreia por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali. Ele próprio dirigiu-se à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despedindo-se deles, porém, disse: Virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia. Passado algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, no fervor do Espírito, falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo-o ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para a Acaia,
animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que haviam abraçado a fé, pois refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor.